Muitas pessoas me perguntam se o uso constante de ar-condicionado pode realmente causar problema nos olhos. Esse é um tema que aparentemente pode parecer simples, mas tem uma relevância enorme para a nossa visão. E afinal de contas, ar-condicionado pode ou não causar algum problema nos olhos? Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Hoje em dia é mais que comum o uso de ar-condicionado. Antigamente, só existia ar-condicionado em algumas residências e eram poucos os carros que tinham ar-condicionado também. E só para relembrar, tinha empresa especializada nisso só em instalar ar-condicionado nos carros, porque quando a gente pedia isso de fábrica era muito caro. Hoje em dia é o contrário, a grande maioria dos carros já vem com ar-condicionado de fábrica. Ou seja, ar-condicionado virou um item super comum e totalmente necessário. Empresa, carro, residência, você vê aí uma imagem aérea dos prédios, só tem aparelho de ar-condicionado. E qual que é o grande ponto? O ar-condicionado, ele aumenta a evaporação da lágrima e com isso predispõe ao aparecimento de olho seco. Isso acontece porque o aparelho suga a umidade do ar e com isso o ar fica mais frio e consequentemente fica mais seco. Aí, se a pessoa já tem algum tipo de disfunção de lágrima ou se usa lente de contato ou ainda se tem alguma alteração na córnea que possa agravar essa situação, o quadro fica ainda pior. O que ela pode sentir? Ardor ocular, sensibilidade à luz, que a gente chama de fotofobia, pode dar visão turva, pode dar uma secreção mucosa, olho vermelho, aquela sensação de areia, como se fosse um corpo estranho e mais uma vez, tudo isso pode agravar se a pessoa estiver usando lente de contato, ou seja, você vê como que algum fator externo, que a gente chama de fator ambiental, pode influenciar no nosso organismo. Agora, se a pessoa já tem algum fator dela mesma, ou seja, algum fator ligado à saúde da própria pessoa, como que as duas coisas promovem como se fosse um sinergismo, ou seja, uma coisa influenciando a outra. Doenças do tipo reumatismo, algumas alterações ligadas à parte endócrina, algumas alterações hormonais, medicamentos do tipo antidepressivos, anticoncepcionais e várias outras alterações da superfície corneana que possam causar mais dificuldade na presença de ar-condicionado. Sobre esse assunto, assiste um vídeo meu que chama Pterígio. Pterígio é uma coisa muito importante, pode incomodar muito a pessoa e pode inclusive impedir essa pessoa de usar lente de contato em algumas situações. Tem um outro vídeo que chama Lágrima e Olho Seco. Assiste porque é muito importante para quem tem essa sensação de areia nos olhos, como se tivesse alguma coisa arranhando os olhos mesmo. Olho seco, um vídeo muito importante, vale a pena. Outra coisa muito importante é sobre a manutenção e a limpeza dos aparelhos de ar-condicionado. Recentemente eu fui fazer a limpeza dos aparelhos lá em casa. É impressionante a sujeira que fica acumulada naquela tela de proteção. A quantidade de doenças que a gente pode prevenir com a manutenção adequada disso. Doenças infecciosas, alergias respiratórias, complicações oculares, ou seja, resumo, a gente precisa evitar as complicações na nossa saúde através de uma limpeza bem feita e de uma manutenção regular dos aparelhos de ar-condicionado. Uma outra coisa muito importante, crianças e adolescentes que são alérgicos, claro, adultos também, mas é muito importante nessa fase inicial, na fase de criança e adolescente, a gente evitar essas alergias por ácaro, poeira, pólen de planta, ambientes que ficam muito tempo sem limpeza, porque existe uma associação muito forte entre o coçar os olhos e uma doença ocular. Às vezes, a pessoa fica coçando os olhos o tempo todo, fica fazendo isso com muita força, faz isso com muita frequência, isso pode acabar causando um quadro que chama ceratocone, uma situação muito importante que pode, inclusive, levar à necessidade de uma cirurgia nos olhos. Assiste um vídeo meu sobre isso, alergia ocular, um vídeo muito importante. Existe uma associação muito forte entre essas duas coisas. E claro, o ar-condicionado pode ser uma peça importante nesse quebra-cabeça. Mas aí a pessoa fala assim, Dr. Gilson, quer dizer então que é proibido usar aparelho de ar-condicionado? Claro que não, não é isso que eu estou falando. Mas se uma pessoa tem predisposição a ter esses problemas, precisa conversar com o oftalmo antes. Quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo? A pessoa fica no ambiente com ar-condicionado, trabalhando o dia todo em frente ao computador. Quer dizer, aqui são dois fatores importantes para o aparecimento de olho seco. Tem que lembrar de uma coisa, quem fica em frente ao computador durante muito tempo pisca menos que o necessário. Então é muito importante lembrar de piscar. Parece uma coisa boba, né? Mas é lembrar de piscar. Da mesma forma que é muito importante lembrar de tomar água o dia todo. Não é escolher um momento do dia e tomar 1 litro de água de uma vez só, não é isso.
É importante tomar em pequenas quantidades várias vezes por dia. O nosso organismo agradece. Olha, eu tenho conversado muito com os meus pacientes sobre esse assunto. O nosso organismo é uma coisa só, não tem como separar cada parte. Na hora que a gente vai prescrever um colírio para o paciente, a gente tem que analisar uma série de fatores: doenças pré-existentes, comorbidades, medicações que a pessoa já usa, estilo de vida da pessoa, função que a pessoa exerce no dia a dia dela. Tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de prescrever o medicamento. Medicina é uma análise, é como se fosse uma redação: início, meio e fim. A gente começa propondo um tema que a gente vai abordar, faz uma análise e tira uma conclusão. Na medicina, a mesma coisa. Existe uma queixa, exemplo, olho seco. E aí a gente faz uma análise. De que forma? Uma anamnese muito bem feita, um exame físico completo. A gente pede exame quando necessário e junta tudo isso para poder tirar uma conclusão. E dessa conclusão vai ser feito o tratamento. Por isso é que não existe um medicamento que sirva para todo mundo. Muitas vezes você tem uma pessoa com sintomas semelhantes a uma outra pessoa, mas o tratamento pode ser completamente diferente. É o famoso e tão conhecido: cada caso é um caso. Combinado? Então, mais uma vez, ficar no ar-condicionado durante muito tempo pode sim contribuir para poder desenvolver um quadro de olho seco, por causa do ressecamento que é causado. E quanto mais tempo de permanência no ar-condicionado, maior a propensão. Então é muito importante o uso de um lubrificante ocular para poder ajudar nisso. 3 coisas muito importantes para isso: evitar ficar perto da saída do ar-condicionado, manter sempre uma boa hidratação e fazer sempre a manutenção dos aparelhos. Quer ver uma coisa muito importante também? Uma dica valiosa é essa: viagens longas de avião, é muito importante a pessoa levar um colírio lubrificante na bagagem de mão. E claro, na bagagem de mão. Não adianta nada o colírio estar lá embaixo na mala e a pessoa não ter acesso a isso. E para quem tem glaucoma e a pessoa precisa usar os colírios nos horários corretos, de uma forma precisa, encaminhe esse vídeo com essa orientação para essa pessoa. Levar sempre os colírios na bagagem de mão. Primeiro, para a pessoa ter acesso a esses colírios. E segundo, que pode acontecer uma coisa muito chata, que é a bagagem ser extraviada. Quem já viveu isso sabe o que é. Se a bagagem chega alguns dias depois, ainda tá bom. O problema é quando a pessoa nunca mais vê a bagagem. Se tem alguma medicação que a pessoa precisa usar de forma regular, muitas vezes é difícil comprar medicamentos em outro país, por exemplo. Receita, liberação na farmácia, então leva na bagagem de mão, que é mais garantido. Eu já passei por uma situação assim em Lisboa. A bagagem foi chegar 2 dias depois, deu uma trabalheira, então é melhor prevenir. Tudo bem? E é isso. Eu vou deixar também lá no meu Instagram mais dicas como essa. Eu tenho deixado lá todos os dias alguma coisa ligada à oftalmologia, saúde, medicina de uma forma geral. Coisas boas para a nossa vida de uma forma mais ampla. Todo dia eu deixo. Vale muito a pena. E até numa forma de tentar entender, de tentar melhorar o alcance do canal, eu tenho pedido para as pessoas deixarem nos comentários qual foi a palavra que você digitou ou as palavras que você digitou que acabou te trazendo a esse canal. Como que você me conheceu? Isso ajuda muito a melhorar o nosso entendimento de como fazer os vídeos alcançarem um maior número de pessoas. Então deixa aqui nos comentários. E deixa também qual tema que você quer que a gente analise aqui. Isso ajuda muito na construção do canal. E é isso, combinado? Então o tema de hoje foi ar-condicionado e olho seco. E mais uma vez, um grande abraço e até o próximo.